Obrigada, gente. Um prazer. Eu adoro esse evento. É muito bom trazer, né, o nosso universo para vocês, para estudantes, para a academia. Muito bom tá aqui. E como eu sempre digo para o Silvio, assim, parabéns por manter isso aqui vivo e de pé com tanto conteúdo bastante bacana. O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou trazer para vocês uma apresentação. Será que está aqui já? Sim. Já está aqui? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação e depois a gente vai ter tempo aqui de bater papo. Bom, então, para mim, a minha alegria maior de estar aqui é para poder falar para vocês sobre um assunto que eu sou apaixonada e que me move todos os dias, que são os dados, as informações e, mais do que isso, né? Como é que isso se transforma em inteligência? Como é que a gente entende o presente e como esse presente é capaz de impactar o futuro? E aí a gente consegue, então, falar sobre o futuro da mídia e as tendências que devem vir por aí. Mas antes de eu falar e trazer essas tendências, deixa eu apresentar para vocês quem é a Kantar, né? Então, a Kantar é um grupo global, nós atuamos aí em mais de 75 países, e o nosso foco é prover para o mercado soluções e estudos que permitam que nós entendamos quem são as pessoas, né? Quem é o consumidor? Como eles se comportam, o que eles compram, o que eles compartilham, qual que é a relação deles com mídia. Globalmente, a gente atua em 3 segmentos, são esses mesmos 3 segmentos que nós atuamos aqui também no Brasil. O segmento de mídia, né? Nós somos referência e moeda aí para tomada de decisão no ambiente da publicidade e da definição de estratégias e medição de resultado de campanhas publicitárias. Temos uma outra divisão, que é uma que focada, que é a Kantar World Panel, em entendimento de consumo, né? Consumo de produtos dentro dos lares e também fora deles. E, finalmente, uma outra divisão, que é a Kantar Insights, com foco em pesquisas, mais pesquisas de comportamento, de marca, de satisfação de consumidor. E como é que nasce, né, a Kantar Ibope Mídia? Nós atuamos aí na América Latina em mais de 15 países. A Kantar, em 2014, comprou o Ibope Mídia. E, a partir daí, então, nós juntamos, né, aquela expertise global com a nossa experiência local e com o nosso pioneirismo em medição de audiência de TV e dos mais diferentes segmentos aqui no Brasil. Então, foi aí que nasceu a Kantar Ibope Mídia. Então, hoje, nós somos o braço da Kantar para medição de meios de comunicação de todos os tipos, e, mais do que isso, nós não fazemos mais, hoje em dia, nenhuma pesquisa relacionada ao segmento de intenção de votos ou de política. A gente tem esse sobrenome por conta do nosso passado, do nosso legado de aquisição do Ibope Mídia. Então, vamos agora, então, falar sobre como nós temos visto aí o cenário de mídia. Não preciso nem contar para vocês, né, que nas 2 últimas décadas muitas coisas se transformaram, né, e essas transformações aconteceram nos mais diferentes segmentos, né? Na saúde, na ciência, na tecnologia, no consumo e na mídia. E seguramente nós não mudamos mais em 2 décadas do que civilizações levaram séculos para mudar. E talvez uma das coisas mais emblemáticas dessa mudança dos 20 últimos anos, e é engraçado falar com vocês, estudantes, porque seguramente muitos de vocês nem chegaram a usar esse aparelho de celular que está aí, né? Nós aqui, né, nossa geração acabou usando muito mais, mas pense, então, os pais de vocês, pense eu, né? O primeiro celular que eu tive, e no final da década de 90, foi esse aparelho aqui. Eu já me sentia uma super-heroína, por quê? Na palma da minha mão, eu conseguia mandar mensagem, eu conseguia telefonar e eu conseguia ter um joguinho bobinho, que era um joguinho de uma cobrinha, bem simplesinho, que a gente tinha no celular. Isso já era demais. Agora, você imagina em apenas 20 anos o que virou o aparelho de celular. Virou esse smartphone, onde todos nós estamos conectados praticamente 24 horas por dia. Podendo não só fazer, porque antes eu até ligava no celular, hoje em dia a gente pouco usa o smartphone para ligar, né? Então, olha como nós ganhamos muito mais superpoderes do que a menina que tinha 20 e poucos anos atrás e conseguia ter esse celular na mão.
E se a gente olhar também, né, uma grande mudança, a gente faz um estudo global na Kantar para conhecer quais são as marcas mais valiosas. Em 2006, olha as 3 marcas mais valiosas. Coca-Cola, Microsoft, que já era uma marca conectada à tecnologia, e General Electric. Entre as 10 marcas mais valiosas estava Marlboro, uma marca de cigarro entre as 10 mais valiosas. Quando a gente vem para 2022, olha quais são as 3 marcas mais valiosas do mundo. A gente está falando aí de Apple, Google e Amazon. E o que essas marcas têm a ver? São marcas totalmente conectadas a isso, a tecnologia. Né? Então, a gente hoje está no momento onde a tecnologia tem uma função muito grande no nosso dia a dia e todas as marcas conectadas ao tema de tecnologia ganharam relevância. Mas mais do que isso, né? Essas marcas estão relacionadas a esse tema, mas também estão relacionadas ao serviço, né? A entrega de soluções que facilitam a vida, então, dos consumidores. E no meio de tanta transformação, todos os números que eu mostrei para vocês agora, essas referências, são referências das últimas 2 décadas. A gente não pode esquecer que nós passamos 2 anos aí de franca transformação muito mais rápida, que foi a pandemia. Né? Então, quando a gente olha para a pandemia, a sensação que a gente tem é que a gente apertou, sabe o botãozinho do fast forward que a gente tem nos nossos aparelhos e que o futuro chegou. E por que essa sensação? Porque a gente teve uma catalisação da adoção digital como a gente nunca tinha visto antes, né? E talvez em 2 anos, não é que foram criadas muitas coisas novas em termos de tecnologia, elas já existiam. Só que como elas ganharam escala, porque as pessoas, pela primeira vez na vida, experimentaram algumas coisas, a gente tem essa sensação de que o futuro chegou mais rápido, né? Então, a gente, muitas vezes, dentro do nosso universo, a gente não tem a noção que quantas pessoas, pela primeira vez, fizeram uma call, né, através de uma plataforma como o Zoom. Quantas pessoas, pela primeira vez, tiveram que comprar e aprender a comprar alguma coisa de maneira online? Por um outro lado, quantas lojas que não tinham um canal de vendas online tiveram que desenvolver o seu canal ou tiveram que se associar ao marketplace? Então, essa adoção do digital aconteceu muito porque houve um casamento quase perfeito entre o que o consumidor precisava e o quanto as marcas e as empresas tiveram que se desenvolver para isso. E é essa sensação, então, de que o futuro chegou mais rápido. A gente gosta até de brincar, né, que no final das contas é o futuro chegando mais rápido e a gente com uma dificuldade até de conseguir prever o futuro, né? A gente até brinca, né? Não se fazem mais futuros como antigamente. Ou seja, é muito difícil ter uma sensação real do que vai acontecer. E olha só que interessante, a gente está falando aí de catalisação do digital. Olha só alguns exemplos de marcas ou negócios que a gente pouco conhecia antes da pandemia e o crescimento delas. Twitch, né? Twitch é uma plataforma que muito usada pelos gamers e hoje a gente vê o Twitch ganhando uma extensão grande até dentro do universo de entretenimento. A gente teve um crescimento de 168% no uso de Twitch em 2 anos, de 2019 para 2021. TikTok, a gente não conhecia o TikTok antes da pandemia. TikTok não fazia parte do nosso universo. Hoje, TikTok já tem 50% da população de todas as idades usando o TikTok e em um ano o TikTok cresceu 113%. Isso vale também para a Amazon aqui no Brasil, que cresceu 60% o seu uso em um ano e vale também aí para o iFood. Então, ou seja, tudo aquilo que eu falei para vocês de uma adoção e de uma catalisação digital começa a virar realidade quando a gente começa a entender que o digital está presente na vida de todos nós, né? E talvez antes da pandemia esses números seriam bem diferentes. Então, hoje, a gente já tem 74% das pessoas que se conectam à internet fazendo qualquer transação de compra online. Lembrando que, seguramente, muitas pessoas passaram a fazer isso pela primeira vez durante a pandemia. A gente tem aí 87% já de pessoas fazendo transações financeiras através do digital, 50% que compram através de serviços de delivery e 47% também que usam mapas. Ou seja, já é uma realidade
para todas as faixas etárias, e aqui também a gente nem consegue mais fazer distinção de classe social. Talvez mude um pouco a intensidade do uso, mas é algo que acontece aí em todos os públicos. Ou seja, diante de tanta transformação, como é que a gente consegue entender o que vem pela frente? O que vai acontecer no dia de amanhã? É claro, muito disso vai seguir se transformando, mas se a gente não tem dado, não tem informação, a gente não consegue nem mapear quais são as tendências que deverão, então, dirigir esse futuro. E eu estou um pouco aqui para a gente falar um pouco mais, refletir um pouco mais exatamente sobre essas tendências. E não sou só eu, né? Os próprios profissionais de marketing também dizem que é importante você ter dado, né? A gente fez uma pesquisa global com vários anunciantes e 64% deles dizem que as informações deverão ganhar importância e vai nos próximos anos. Ou seja, todo mundo entendeu já, né, o quanto os dados vão nortear o dia a dia dos negócios. E além disso, também, a gente também entende que os grandes desafios dos profissionais de marketing no futuro estão exatamente em entender como que acontece esse consumo de mídia cada vez mais fragmentado, cada vez mais segmentado e cada vez mais multicanal. Então, vamos falar um pouco, vamos olhar um pouco, então, para as tendências de hoje e como é que isso deve impactar o futuro do nosso negócio e da nossa indústria de publicidade. Bom, é um fato, né, se a gente comparar, né, a gente viu aquela tela de celular que eu mostrei para vocês há pouco, né, do começo de 2000 até 2022, todas as tecnologias foram impactadas, né? Se a gente comparar o que a gente tem aqui, né, de como nós acessávamos, né, a gente acessava a mídia impressa, né? Era a única maneira, em muitos casos, de você receber uma notícia fresquinha. A gente esperava o jornal chegar em casa. Isso, gente, fazem só 20 anos. Quando a gente olha 2022, todos os meios, né, você consegue acessar através de uma tela. Então, a nossa interação com o mundo, até inclusive o áudio, muitas vezes você precisa de uma tela para poder escutar, para poder acessar. Então, não é exagero nenhum dizer que nós vivemos através de uma tela o tempo inteiro. Então, esse é um detalhe que muda. Então, claro, tem o Smart Speaker, que a gente também muitas vezes aciona, mas também muitas vezes para acionar o quê? Uma tela. E uma coisa que a gente percebe, né, que fez muita diferença em toda essa transformação dessa alta conectividade é como as pessoas acessam a internet, né? Há 10 anos, né, as pessoas acessavam principalmente a internet através do computador, do notebook. O smartphone passou a ser o primeiro device de acesso à internet apenas em 2014, 2015. E hoje a gente já começa a ver um efeito bastante importante, que é a Smart TV, né? Então, a tela grande da TV ganha muita relevância no acesso à internet, claro, principalmente dentro de casa. Então, as pessoas, as famílias, começam a se voltar para o entorno da televisão para conseguir, através dessa tela, se interagir, se comunicar, ter entretenimento e ter também informação. E por que eu trago isso, né? Porque dessa forma a gente começa a entender como se ampliaram os desafios e as oportunidades também de marcas falarem com seus consumidores e o que isso traz para o nosso dia a dia da nossa atividade de publicação, quando a gente fala da amplificação das possibilidades de comunicação e de mídia. Um fato super importante quando a gente está falando de comunicação e de mídia é que os indivíduos, os consumidores, passam a ser protagonistas desse consumo, né? E isso não é algo recente. Há 10 anos, em 2011, só 34% das pessoas diziam que elas costumavam postar ou comentar assuntos nas mídias sociais. Hoje, a gente fala de 65% das pessoas sendo, de fato, protagonistas dessa comunicação e dessa interação. Ou seja, as pessoas não estão mais ali apenas para acompanhar os feeds, elas também querem participar das conversas. E isso acaba fazendo com que os influenciadores ou os indivíduos ganhem uma grande escala na comunicação, né? E nós temos hoje, isso
Nós vemos, né, os influenciadores virando mídia, né? Eles são mais uma opção no plano de mídia. Há 2 ou 3 anos, e estou sendo bem objetiva nisso, a gente não falava do assunto de influenciador da maneira que a gente fala hoje. A gente não pensava nesse influenciador tendo um peso tão importante no plano de mídia como nós vemos hoje. E, ao mesmo tempo que os influenciadores viraram mídia, esses mesmos influenciadores também começam a virar marcas, né? Então, você começa a ter aí uma relação entre o indivíduo, a plataforma e a marca, que é quase uma simbiose, né? Você começa a ter aí um grande esforço para que você consiga manter, né, esses indivíduos como parte da narrativa e como parte desse conteúdo também. E aí, as marcas também, né? Então, pessoas viram influenciadores, influenciadores viram marcas e marcas viram influenciadores, né? É o exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, da Lu, que hoje, né, da Magazine Luiza, que hoje é a maior influenciadora digital. A Lu é uma personagem que interage com as pessoas, interage com as marcas, como se ela fosse, não como se ela fosse, sendo a principal embaixadora da marca, muitas vezes. Por um outro lado também, a gente tem um outro exemplo, que é a moça do leite condensado saiu da latinha, né? E foi também virar influenciadora. Ou seja, todo o tempo a marca tem chance de interagir e de se comunicar com seus consumidores através dos seus produtos e através dos seus influenciadores. Só que, ao mesmo tempo que a gente vê esse grande protagonismo das pessoas, a gente não pode esquecer que nós somos um país que, por anos, tivemos o vídeo como uma cultura de consumo, e continuamos sendo um país que consome muito vídeo, seja ele linear ou não linear. E quando a gente olha para o que está acontecendo com o consumo de streaming de vídeo, a gente percebe como tem uma evolução desse consumo de vídeo bastante coerente, crescente ao longo das últimas décadas. Hoje nós temos aí, né, 77% das pessoas que declaram consumir algum tipo de vídeo online. E há pouco tempo, a gente estava falando aí de 5%, 6%, ou seja, também é uma outra tendência que veio para ficar, e seguramente, de todos os segmentos que nós estamos falando da indústria de comunicação, o streaming é a que passa pela maior revolução que nós temos, e esse seguramente é o segmento em maior transformação. Só que a gente não pode esquecer, né, quando a gente fala de streaming de vídeo, que esse streaming de vídeo convive em um ambiente muito acostumado já ao consumo de vídeo, como eu falei, né, ao consumo de televisão. Dentro da Kantar, a gente já consegue medir agora o consumo total de vídeo dentro dos domicílios, separando, né, o que é online e o que é linear. E olha só que interessante, do total de consumo de vídeo dentro dos lares, 78% dos minutos ainda é destinado à TV linear. E 22% é destinado ao consumo de vídeo. E por que é importante trazer esse dado para cá? É uma realidade. O digital avança a largos passos. Nós temos aí uma criação aí de novos hábitos. Esse processo aqui continua em transformação, só que ele parte de um contexto, de um universo de consumo linear também. Então, os próprios canais de televisão também já se ressignificaram, também já se transformaram, também já disputam esse ambiente que aqui está. E a gente não pode esquecer que, com o tamanho continental que nós temos no Brasil, nós temos diferenças importantes, né, nas mais diferentes regiões, e a televisão continua bastante presente dentro dos lares. Então, ao mesmo tempo que a TV continua bastante presente dentro dos lares, e você tem esse crescimento do consumo de vídeo, por onde a gente anda e quem a gente entrevista, com quem a gente conversa, a conclusão que nós sempre chegamos que é quem é que direciona e quem que é que define essa intensidade de consumo e como ele vai acontecer é o conteúdo. Então, aquela máxima que nós usamos por anos, que o conteúdo é rei, sim, de fato, o conteúdo é rei. E quando a gente pergunta para as pessoas por que elas assinam
um serviço de streaming, tem sempre um fator que aqui no Brasil não tem jeito, né? Nós somos um mercado muito suscetível a preço, né? Preço sempre vai influenciar essa decisão, mas o segundo elemento que está aqui é o catálogo que é oferecido, ou seja, o conteúdo continua direcionando essa tomada de decisão. É claro que esse conteúdo tem que ser bem distribuído, numa plataforma amigável, de fácil acesso, mas ele continua sendo muito relevante. E nesse ponto também, vale destacar que a minoria das pessoas diz que paga por um conteúdo para evitar publicidade, ou seja, as pessoas entenderam, a publicidade faz parte dessa troca. Então, o consumidor está muito preparado a receber publicidade. Então, para ele, isso não é um impeditivo. Então, ele vai buscar o melhor conteúdo, mesmo que para que ele tenha acesso a esse conteúdo, ele tenha que passar e ser impactado por marcas. Inclusive, ele até gosta quando essas marcas o impactam em um contexto que ele já conhece, em um contexto que, para ele, existe relevância. E não é à toa, né? Se o conteúdo é rei, não é à toa que a gente vê, então, um crescimento aí muito grande das opções de conteúdo. Quando você olha a junção de Disney com Marvel e a quantidade, né, de novos conteúdos e de franquias que estão preparadas aí para serem lançadas até 2030, a gente entende que realmente esse conteúdo é rei. E quando a gente entende também o que acontece, por exemplo, com o lançamento de uma série como Stranger Things. A gente mede também agora o consumo de vídeo online. Então, quando Stranger Things foi lançado, naquele mesmo final de semana, teve um aumento de 14% da audiência de Netflix. E se a gente vai para o público, que é o target foco, a gente tem um crescimento aí de 25% na audiência de Netflix para o público de 25 a 34 anos. Então, é interessante a gente pensar, né? As pessoas estavam ali esperando a série ser disponibilizada para poder consumir. Ou seja, mesmo quando a gente fala de consumo online, existe uma expectativa para que todo mundo consuma junto. Por quê? Porque consumir vídeo é um ato quase social. As pessoas querem consumir para poder se engajar e comentar sobre esse assunto. Não faz muito sentido só você consumir. Não, você quer consumir, quer ter um impacto, né, daquilo pela primeira vez, quer ver o inédito, exatamente para poder seguir a conversa em outros ambientes. E a própria franquia da Stranger Things percebe isso, né? É impressionante como o conteúdo transcende a primeira plataforma de exibição, que é a plataforma de streaming, e vai fazer conexão em parceria com as mais diferentes marcas, né? Então, tinham promoções de Stranger Things com a Vivo, né? O menu do Burger King se transforma também, né, com promoções sobre Stranger Things. Você tem bis, né, promocional com a marca da série, e você tem até a própria Tok Stock também, né, com toda ambientada no cenário de Stranger Things. Vamos olhar também esse efeito para outros recentes lançamentos que nós tivemos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Casa do Dragão, que foi lançada pelo HBO Max, você teve um aumento de 25% na audiência da plataforma no momento de lançamento. Quando você fala, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né, da nova edição, Os Anéis de Poder, a gente tem um crescimento na Amazon Prime de 14%. Ou seja, né, essas franquias movem os seus fãs para que eles possam assistir. E o mais interessante é que cada uma delas com modelos diferentes, né? Você tem o Stranger Things, que é lançado de uma única vez, mas você tem uma estratégia, por exemplo, que a gente viu recente, né, de Game of Thrones, que não foi lançado tudo de uma vez, né? Que cada conteúdo era lançado a uma semana. E aí você gerava, né, mais conversas e mais expectativas. Então, é interessante como o modelo também de streaming vai se acomodando aos interesses dos consumidores, sem uma regra clara, né, de qual que é a maneira que isso vai funcionar e trazendo uma série de possibilidades. E aqui também, a própria Casa do Dragão também, né, transcendeu a plataforma de streaming e foi para diversos lugares e foi parar na rua. E a hora que a gente vê isso acontecendo, né,
das franquias de conteúdo indo para a rua, para que a gente possa ter a interação direta com o consumidor, a gente reforça mais ainda um conceito que a gente tem chamado de phygital, né? Ou momento X, que é o momento do encontro do digital com o físico, que além de aproximar a experiência digital e tangibilizar essa experiência no dia a dia, ela permite uma outra coisa, que é uma ação que a gente fala que é o D2C, que é o Direct to Consumer, ou seja, as franquias e as marcas querem estar próximas das pessoas. Eu mostrei para vocês alguns exemplos aqui das franquias de conteúdo, mas a gente pode ter aqui também outros exemplos do digital se tangibilizando como algo físico, que é, por exemplo, uma loja da Meta, né, que permite a venda de uma série de gadgets e devices para que as pessoas comecem a frequentar o ambiente do metaverso. Então, numa loja da Meta, você pode comprar um óculos físico da Ray-Ban que vai te permitir, então, acessar o metaverso. Ou, uma outra coisa, aqui, não tanto do phygital, mas mais do D2C, que é, por exemplo, uma marca como Hellmann's, que acaba desenvolvendo e criando uma hamburgueria própria para estar perto dos consumidores, para que eles possam, então, consumir. Ou seja, é a marca querendo chegar cada vez mais perto do consumidor sem ter algum intermediário. E, finalmente, um outro exemplo desse momento X é o que a Amazon Prime faz quando ela, em 2 dias, ela monta um quiosque na frente do Center 3 para que as pessoas estejam lá assistindo lives do que vai acontecer no online, né? Eu tive uma experiência no ano passado, esse ano, de um curso que eu fiz fora, e eu fui para Nova York. Em Nova York, eu fui visitar uma loja da Microsoft, né? E eu não sabia que a Microsoft tinha computadores físicos, né? E aí foi a primeira loja da Microsoft que eu vi. Mas o mais legal que eu vi lá não foram os aparelhos, foi a experiência que eu tive de entrar dentro de uma McLaren para simular eu dirigindo e tendo a possibilidade de jogar um game dentro do carro. Ou seja, o que está valendo aqui não é se eu vou comprar ou não naquele momento o computador, se eu vou sair dali com algum produto, mas a experiência que eu tive e a relação que eu criei com a marca. Então, é isso que é o que a gente chama aqui do digital se aproximando do physical, do mundo X. E, no final das contas, a gente está falando de evolução de tecnologia, a gente está falando de um mundo cada vez mais digital, mas a gente não pode esquecer de algo fundamental, que é a preocupação do consumidor com o meio ambiente. Existe uma demanda crescente do consumidor e, por consequência, das marcas de conexão e preocupação com esse tema. Em vários estudos que nós fizemos, num deles, a gente identificou que 57% das pessoas querem comprar produtos que elas saibam que realmente são responsáveis com o meio ambiente, né? Ou seja, né, que tenham um processo mais limpo, que não deixem resíduos e que cuidem do meio ambiente. E, por outro lado, esse dado aqui do Brasil, 89% das pessoas esperam que as empresas ou que os produtos que elas consumam tragam também informações de como navegar, né, nesse novo ambiente, de como ser responsável com o meio ambiente. Então, isso está na pauta, não é algo que é feito porque simplesmente é bacana, não, é importante para o consumidor. Ou seja, nós estamos falando aqui de crescer, não a qualquer custo. A gente fez também alguns estudos há alguns anos, né, que diziam que a gente entra numa nova etapa agora, numa nova era de consumo, depois que a gente passou de uma primeira era muito focada na extração natural, depois na Revolução Industrial, que essa nova era que a gente passa agora, que é muito pautada pela tecnologia, ela também é pautada por um outro tema, que são os limites de capacidades, né? De capacidade financeira, ambiental e cognitiva. Então, o tempo inteiro, o consumidor mais crítico vai navegar dentro dessas 3 limitações, e as marcas vão precisar muito se adaptar a essa realidade. Tá? E aqui um exemplo, por exemplo, né, de Natura e Heineken no Rock in Rio 2002, que já é um exemplo muito recente, trazendo essa questão da pauta socioambiental bastante importante para suas
para suas ações, muito conectadas aí, principalmente ao público, né, mais jovem, presente nesses eventos. Bom, gente, a ideia aqui, né, não é a gente dizer o que acontece amanhã no futuro, nem 1 bilhão de dados, né, iam permitir que a gente conseguisse, né, dizer e afirmar o que será o dia de amanhã, os próximos 3, 4, 5 anos, mas seguramente eles iluminam o nosso caminho. E a outra coisa é, quando você tem dados e informação, você se prepara até para como trabalhar melhor com as mudanças que vêm pela frente, né? É muito mais fácil você conseguir tomar novas decisões, inovar, criar, quando você entende comportamentos e tendências presentes. Bom, depois lá no site da Kantar, se vocês quiserem entrar, ali tem uma série de estudos, muitas das informações que eu trouxe para vocês, eles estão nos nossos estudos públicos, acessem, baixem os estudos. Esse estudo aqui, que o Inside Video tem uma série de novidades exatamente sobre o consumo de vídeo, que faz parte aqui da minha apresentação. Bom, gente, obrigada, né? A gente vai bater papo aqui, responder algumas perguntas. Estou aqui à disposição. Melissa, muito obrigado por compartilhar. Sim, quer que eu, né? Por favor. Fica à vontade. Compartilhar um pouco do Kantar, da importância dos dados na vida da comunicação da popularidade. Acho que nunca foi tão relevante para a gente ter dados, né, e saber utilizar ele, que é uma das coisas que eu comento com os alunos hoje, que se a gente olhar para a publicidade, né, e uma carência que a gente tem hoje é um analista de dados. Mas um analista de dados com a inteligência que você mostrou aqui, né, qual caminho seguir para que a gente possa ter, dentro das universidades, dentro do curso de comunicação, de marketing, então, essa pessoa com esse olhar mais estratégico para os dados dentro do seu negócio, para ele não engessar, mas como você muito bem colocou, para que ele seja uma luz no caminho, para que a gente tenha criatividade através dos dados, né, e não o que a gente vê hoje, muitas, né, comunicações aí voltadas para uma robótica, né, um negócio travado, fechado, e que mais do mesmo sendo numa sequencial. O que você vê nesse caminho que você pode trazer, né, de insight para os meninos hoje? Acho que é interessante, né, porque isso é uma jornada, né? Se eu olhar uma apresentação que eu fosse trazer para vocês aqui há 10 anos, seguramente a cara seria completamente diferente. Ela seria uma cara muito mais numérica, muito mais gráfico, muito mais barra, pizza, e que pouco, talvez, ia dar para a gente essa análise crítica, né? Então, para mim, claro, né, toda vez que a gente fala, né, de dados, informações, a gente sabe que tem muita tecnologia para coletar, tem muito algoritmo por trás, mas tem uma coisa que é fundamental, que é como é que você humaniza esses dados, né? A gente tem uma série que a gente divulga, que eu gosto muito, que a gente chama de Data Stories, que é as histórias que a gente consegue contar através dos números, né? Porque esses números te dizem muitas coisas, né? Então, como é que você traz ele para o seu dia a dia para que você consiga, então, de fato, tomar decisão? E uma coisa que eu acho você só consegue usar muito bem uma informação e o dado se você conhecer muito bem o seu negócio. Se você entender muito bem o que você quer fazer com essa informação. Então, quando a gente volta, né, para o ambiente da universidade, para mim, a grande dica é: busquem saber ler números, ler informações, né? Porque isso é super importante. Pode parecer muito simples, mas assim, dificilmente as pessoas conseguem ler uma tabela e falar, gente, isso aqui é um percentual vertical. Tá bom, tudo bem, você entendeu? Agora, o que isso de fato significa, né? Constrói, remonta. E a outra coisa não é uma equação simplesmente matemática. Ela é uma equação matemática e humanas, tá? Então, assim, quando você fala dos skills de um bom analista, ele pode ser, né, matemático, estatístico, mas ele tem que entender seguramente de negócio, porque senão ele não consegue, né, extrair esse valor de toda a riqueza. Porque, assim, dado, no final das contas, acabou quase virando commodity, né? Sim. Você tem dado, você tem informação. Agora, como lapidar, como coletar, minerar e analisar, esse é o desafio. Muito bem. Deixa eu abrir para perguntas. Deixa eu levar uma para o nosso amigo aqui. Eu acho muito valioso o trabalho realizado pelo Ibope. Trabalho desde 2016
com análise de dados e tudo mais. E eu queria saber se existe uma forma de importar esses dados feitos pelo Ibope para aplicativos. Que eu trabalho necessariamente com pesquisas políticas e gestão de cidades. Eu queria saber como a melhor forma de importar esses dados para trabalhar. Essa é uma pergunta super importante e é algo que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? A gente tem dito que a gente quer que as informações e os dados sejam cada vez mais acionáveis e escaláveis, né? Então, durante um período, a nossa entrega sempre foi uma base de dados dentro de uma plataforma própria, né? Nossa, para que o cliente pudesse usar. Cada vez mais a gente mudou, a gente continua oferecendo, claro, essa possibilidade, só que agora a gente entrega muitos dos nossos dados em formato de APIs, né? E esses APIs permitem que você venha diretamente na nossa base de dados, extraia aquilo que você precisa para poder ler na sua plataforma e, mais do que isso, poder integrar essas informações com outras informações que você tem. Porque, assim, no final das contas também, a grande riqueza não está só em você ter dados próprios nossos, né? É você conseguir integrar esses nossos dados com outras informações que você tem. Então, tem uma evolução aí para que a gente possa ter também bases de dados que sejam integradas aos diferentes sistemas. E aí, dentro, hoje, da nossa estrutura Kantar, essas bases são distribuídas de acordo com o produto que você adquire. Então, você adquiriu um produto de investimento publicitário, então você pode ter uma base desse produto. Você adquiriu audiência. Então, depende do que você precisa fazer, a gente customiza essa base para que você possa integrar. Existe um custo para eu lançar um aplicativo com os dados do IBGE? Então, com os dados do IBGE eu não sei, né? Porque os dados do IBGE são públicos, né? Então, talvez, aí eu não sei como o IBGE vai entregar. Seguramente, talvez tenha um custo para você poder acessar essa API. Não sei. Estou falando sem ter informação, mas a melhor maneira de você conseguir, né, é buscar. E nunca será um dado bruto, tá? Ele vai ser já um dado trabalhado, pesado, ponderado, mas ele é um dado que te permite mais flexibilidade no uso. Mas eu vejo que essa é uma tendência de todas as empresas que têm dados que a gente chama de sindicalizados, passam por aí. Seguramente deve ter alguma coisa. É possível importar amostras do IBGE e lançar no meu próprio aplicativo? Não sei. Aí do IBGE eu não sei. Aí tem que olhar, mas seguramente existem saídas. Procura lá e tem saídas de arquivo, sim. Tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou daqui da SPM de Administração. E eu vejo assim, ultimamente eu participei das palestras que a gente teve do Data Lab e tal, até você participou de uma, e a gente vê muito essa questão que estão enfatizando assim de como é importante essa questão da análise dos dados, você saber interpretar isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo, pelo menos aqui na SPM, a gente tem um acesso muito grande a essas bases de dados. Então a gente tem aqui acesso ao Euromonitor, Statista, tudo pela faculdade. Vocês têm alguma iniciativa que vocês estão fazendo, por exemplo, para poder democratizar isso para as pessoas que não têm esse acesso que a gente tem, para isso poder se desenvolver mais ou não? Obrigado. A gente tem, na verdade, algumas formas de democratizar o uso da informação. A gente tem acordo com uma série de universidades, não só aqui em São Paulo, mas fora de São Paulo, dentro do mesmo modelo que você já conhece, né? E junto com isso, eu acho que só acontece a democratização do uso também se ela vem com um pacote educativo, né? Não adianta eu simplesmente deixar a base de dados para o uso, né? Você tem que educar professores e educar alunos, então esse é um trabalho que a gente faz. E um outro trabalho que a gente tem feito muito, que para mim tem um grande valor também na democratização, que são essa série de estudos públicos, né? Isso também é uma coisa muito nova, né? A gente vem fazendo isso nos últimos 3 ou 4 anos com essa intensidade, porque também é isso, né? A gente tem que criar a cultura, né? Não é uma cultura de uso só de dados, que a gente estava conversando naquela hora, né? É a cultura de uso de informações para tomada de decisão, né? De uma maneira mais analítica. E é uma evolução. Então, a gente tem juntado essas duas iniciativas, né? Sempre, se você for me perguntar, eu sempre vou querer fazer mais, né? Eu acho que ainda tem uma etapa importante que eu já estou levando isso para quem já tem o mínimo de acesso, né? Talvez a próxima etapa é como eu amplio isso também além da universidade, além do mercado, mas esse é um desafio mais para frente. Mas tem uma preocupação nossa, sim, de criar essa cultura, essa robustez aí de inteligência para uso. Não só para uso, né? Para questionar também, né? As pessoas muitas vezes precisam questionar, né? E a primeira coisa que eu falo é assim, né? Eu sou a crica com os dados. Alguém me traz alguma informação?
Você viu a fonte? Né? Você pensou aqui? Você pensou ali? Você relacionou se isso aqui é do universo total? Porque isso é outra coisa, né? Ah, não sei, X% das pessoas comem chocolate, tá? Estou dando um exemplo bem simples. Mas qual é o universo, né? É o total da população? Que classe que é? Então, assim, é super importante ter essa consciência crítica, né, de avaliação de números e dados. Então, a última, e na verdade não é bem uma pergunta, mas um comentário, assim, que eu estudo design aqui na SPM, e assim, eu acho que nem tão antigamente, se você fosse atrás, alguns anos, eu acho que ninguém falava de dados em design, eu acho, sabe? É uma coisa muito que eu tô gostando, assim, de ver essa interdisciplinaridade, eu falei até errado, que você, tipo, vê essa mistura de um monte de matérias em um curso só. E como, assim, é muito legal ver palestra de, tipo, outros tipos de matéria que eu achei que eu nunca teria visto antes sobre dados, que tu vê a utilização disso no design, no dia a dia. Que um design é muito melhor quando você tem uma base de dados. E agora, hoje em dia, depois de, tipo, meio que me interessar mais nessa área, eu pesquiso antes e o design que eu faço faz muito mais sentido e os professores elogiam mais, assim, é bem interessante como ele pode entrar em outras áreas. As pessoas geralmente botam muito numa caixa, análise de dados, assim, né? Mas enfim. E sabe que a gente vê isso no mercado acontecendo, né? Porque no passado eu ia te falar, quem é o usuário da informação, né? Eu ia falar, é a área de mídia, a área de pesquisa e a área comercial dos veículos, na área de mídia de agência. E hoje a gente vê o uso de dados em outros momentos também, né? No momento do desenvolvimento da criação, né? Um uso muito intenso de dados e informações para planejamento estratégico e uma visão mais integrada de todas as informações. Então, assim, o que você traz aqui acontece aqui na universidade, né? E aí eu conheço bem esse processo, estou bem próxima desse processo, né, na universidade, mas também acontece no mercado. E é muito interessante, porque você passa a ter, de novo, né, uma visão holística, integrada e uma democratização. Então, hoje eu tenho visto muito em agência, em veículos de comunicação, que você tem uma área central de BI, né, que é quem é o curador, mas está todo mundo na ponta usando o dado, né? Então, é isso, né? Então, é como se essa área fosse a área não só curadora, mas educacional, que explica, ensina como usar, mas todo mundo tem responsabilidade, né, sobre o seu pedaço e a tomada de decisão com dados. Muito bem, meus amigos. Essa foi Melissa Vogel, do Kantar, que tem um site que disponibiliza muito conteúdo legal, né? Então, às vezes, a gente não tem acesso pago às plataformas, mas através do site do Kantar você tem muito conteúdo já com uma prévia, né, já mastigadinho, para a gente que não é tão de dados assim conseguir entender. Então, você que está em casa aí, galera que está aqui, acessa o site do Kantar lá, que você vai ter acesso a muito conteúdo. Gente, obrigado pela participação. Melissa, muito obrigado por compartilhar no Festap aqui. Muito bom, obrigada, Caquinho. Ale, beijo, segue aí com você.